Soberano Deus e Pai eterno, na Tua presença, Deus, nos colocamos inteiramente para Te buscar, para Te adorar, para glorificar ao Senhor que é santo, tremendo, majestoso. Você pode chegar mais pertinho de Deus, você pode se aproximar dEle. A palavra de Deus diz que num dia estavam reunidos numa casa e de repente do céu veio um vento veemente e encheu toda aquela casa. Dá liberdade ao Espírito Santo para te encher agora. Pede a Ele: Espírito Santo, me encha com o Teu poder, Espírito Santo. Oh, aleluia. É comunhão. Deus está te chamando à intimidade. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Deus quer mais para a tua vida. Vai dizendo para Ele: vem, Senhor, vem com o Teu poder agora. Vem tomando o meu coração, vem tomando a minha vida. Isso, vai se aproximando dEle. Deus quer comunhão, Ele quer intimidade. Ele está te chamando a ficar mais perto. Erga a tua voz agora, vai declarando a Ele: o Senhor é tremendo, o Senhor é majestoso. Aleluia, 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 aleluia. Se você vier e não sentir a presença dEle, foi em vão. Se você vier e a presença dEle não te tocar, foi um dia perdido. Mas diga para Ele: Deus, eu não posso perder, meu Pai, nenhum momento da Tua presença. Dá liberdade a Ele agora. O Espírito Santo está batendo a tua porta, Ele está batendo o coração, Ele está dizendo: abra a porta, deixa eu entrar. Isso, permite ao Senhor agora. Santo, Santo, Santo. Isso, glória, glória, glória a Ele. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Vamos entrar na palavra, irmãos? Você vai abrir tua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Se o William puder colocar NVI para mim, eu agradeço ali, tá bom? Pode ser esse aí mesmo, depois a gente muda. Tanto faz. O que tiver tá bom. Amém, tá ótimo. Glória a Deus. Essa semana me perguntaram: pastor, não é errado pecado ir na feira da EFAP? Eu falei: não é pecado, irmãos. Você pode ir em qualquer parte do mundo, qualquer lugar desse mundo. O pecado não está no local. O pecado está em quem? Nas pessoas que proporcionam o pecado ao local. O pecado está quando a gente deixa Jesus de lado para alguma coisa. Mas você não precisa estar em IFAP. Você pode estar dentro da tua casa e você pode transformar a tua casa num lugar de pecado. É verdade ou não é? Você entra na tua casa, você cata a tua TV, você só assiste coisas do mundo, você só ouve coisas do mundo. Qual que é a diferença da tua casa para qualquer lugar que a gente julga desse mundo? Tem diferença? O pecado não está no local. O pecado está em quem? A gente. Ô pastor, mas daí vão falar. O lugar não fala, quem fala é as... O pecado está onde? Nas pessoas. Continua, né? O pecado nas pessoas. Eu posso passar em qualquer lugar desse mundo. Claro que tem lugares que não fica bem para mim, concorda comigo? Se eu estou em alguns lugares, eu vou causar uma impressão duvidosa ao meu respeito. Já que a Bíblia deixa claro que as más conversações corrompem os bons. Por que eu estou explicando isso? Existem coisas ruins lá e coisas boas. Concorda comigo? Você pega, por exemplo, um cidadão que não é fazendeiro, ele vai expor algumas coisas, ele precisa de... Pastor, mas aí tem... Não. Mas tem um horário lá que acho que muda a coisa também, não tem?
Tem horário que muda tudo. Mas daí a pessoa, ela tem que olhar a vestimenta dela, ela tem que olhar o que ela faz lá. Essas coisas que você tem que observar. Pastor, você gosta de ir nesses lugares? Quando era do mundo, gostava. Não podia ter esses buracos assim que já corria para o lugar. Aí você se converte, você não precisa mais disso. Amém? Tua alegria deixa de vir das coisas do mundo. Mas é pecado ir lá? Não, não é pecado. Poderia ir normalmente. Não vou vir, irmãos, não estive lá também não. Se alguém falar que me viu lá, é mentira também. Tá bom? Mas não teria nada de errado. Se eu passasse, visse você voltando de lá, não ia falar nada. Mas talvez observaria. Como é que você está se portando lá? O que você está fazendo lá? Amém? É isso que faz a diferença. E às vezes você pode estar dentro de uma igreja e também está no erro. Não é verdade? Você vê na igreja, olha para o irmão, reclama dele, fala mal dele, critica tudo. Você está no mesmo caminho que os outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o comportamento. A Bíblia diz assim para nós, ó, não se embriaguem com o quê? Com vinho. O que o vinho faz? Leva a libertinagem. O que seria libertinagem? Se eu estivesse usando a outra tradução mais comum, talvez vai estar aí contenda, é isso? A maioria vai estar contendo. É quando você olha para contenda, você já imagina um embriagado que fica brigando, discutindo. Só que a Bíblia diz que ela leva à libertinagem. Libertinagem é de uma maneira geral. Uma pessoa bebe, o Noé bebeu, entrou para o quarto dele, ficou pelado lá no quarto dele, não foi o que a Bíblia diz? Aí o filho dele entra, nunca viu aquilo, o pai daquele jeito, o pai com as atitudes. O filho zomba, sem entendimento. As pessoas tacam o pau no filho, falando que o filho está errado porque era o pai dele. Mas aí existe também dentro de casa toda uma estrutura familiar que não ensinou o filho a temer o pai lá de trás, é verdade ou não é? Então Noé tinha também lá a sua parcela de culpa, tanto que talvez foi mais rigoroso com os filhos e menos com outros. E quando esse chama os irmãos vão lá, cobre, vira de costas, cobre o pai e se afasta. E o pai acorda, embriagado, amaldiçoa o próprio filho, que continua a maldição, não é? Se lançando. E se você olhar, eram pessoas que tinham provado do melhor de Deus. O Noé viu a primeira chuva que aconteceu na face da terra. Experiência com Deus tinha. Ele construiu uma arca enorme com a direção de Deus. Você imagina Deus aparecer para você e falar assim: você vai fazer tal coisa com tantos metros, com tantos centímetros, a madeira tal, cor tal. Foi isso que aconteceu com ele. Ele teve uma comunhão com Deus extraordinária. Pastor, mas o que levou ele a destruir a família a qual ele colocou na arca para salvar? O vinho. Ele plantou, a primeira coisa que ele faz, planta uma erva, um vinho. Esse vinho produz e ele faz a bebida. Só que a Bíblia diz, não se embriague com o quê? Com vinho. Só que hoje para nós o vinho, ele representa o quê? A alegria natural do homem. O que é alegria natural? Aquela alegria que ela não é produzida pelo Espírito de Deus. É aquela alegria artificial que o mundo te proporciona. As pessoas bebem, as pessoas se juntam para se embriagarem, as pessoas... Falei de EFAP aí, deve ter um monte de brinquedos lá, não é verdade? Tem, né? Quem já foi nos brinquedos lá? É bom? Olha lá, até o Cleito falou, né? Já foi. Não, tem. Aí você vai, pastor, é errado. Não. Aí de repente você começa toda hora, tá lá, toda hora tá lá. Você começou a fazer o quê? Se embriagar. Não estou falando para você tomar vinho não, tá bom? Estou pegando exemplo para te explicar da alegria natural. Você gosta de uma série lá, que você começa a assistir, e você liga a TV, você assiste. Puxa, legal, gostamos. Aí amanhã você chega mais cedo, já começa 8 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, fica lá, né? Outro dia de novo, você sai do trabalho, volta, você já começou a fazer o quê? Se embriagar, você começou a tomar uma carga de energia, não é? Essa felicidade, essa alegria do mundo. A Bíblia está dizendo, você está se embriagando com o quê?
com vinho. Esse vinho, você pode não perceber, mas ele vai abrir portas para a libertinagem. Daqui a pouco você começa a mudar a linguagem sua de falar, a maneira de você se expressar. Daqui a pouco a sua mente se volta para aquilo. Mas ao mesmo tempo que você se prende naquilo ali, você começa a negligenciar um monte de coisas já na tua vida. E aí você começa a deixar, às vezes, de lado marido, esposa, filhos. Hoje o filho ele tem uma babá natural dentro de casa. Você cata o celular, não é verdade? A criança fica quietinha, ela aprende. Você cria a criança igual Tamagotchi. Lembra aqueles brinquedinhos que tinha, Tamagotchi? Um bichinho digital que a pessoa, né? Quando era criança tinha esse negócio aí. Naquele tempo quem tinha dinheiro que comprava, né? A gente era pobre e só vinha na mão dos outros. É verdade. Eram os primeiros eletrônicos que tinha. Então ele catava o bichinho eletrônico, dava comidinha, não sei o quê. Depois passou um outro feinho que tinha grandão, parecendo uma coruja, né? Que as crianças também gostavam, que fala isso, aquilo. Hoje já tem até essa, esqueci o nome dela, Alex, né? Que faz quase o mesmo papel também, se você observar, só que de maneira mais executiva, né? Mas onde que eu quero chegar? Esse embriagar vai deixando você mal acostumado, você vai negligenciando coisas, ou seja, você vai cometendo libertinagem. Essa libertinagem vai fazer o quê? Vai causar destruição na tua vida. Quando você menos esperar, a olhar para o mundo e para a tua vida, você está igual ao mundo. Daqui a pouco você começa a aproveitar coisas do mundo, porque você vai começando a pensar igual ao mundo. A gente não percebe isso, mas a sua cabeça vai mudando. Você pega, por exemplo, você entra numa faculdade, a tua cabeça muda. Você começa a ser de Jesus, a sua cabeça muda. A cabeça da pessoa vai mudando, a mente dela, ela vai se direcionando. Vou pegar um exemplo bem prático para você. Quem comprou carro recente aqui? Recente, você trocou de carro. Alguém trocou de carro recente? Que carro que você pegou, Cleiton? Não é para te expor, não, só para pegar o exemplo. Você via tanto esse carro na rua? Antes. E agora? Não é? Agora você descobriu que cada esquina tem um. Não é assim? É desse jeito. Mas você sabe por quê que ele mudou? Ele passou a ter um dentro de casa. Aí ele passa na rua e fala, o vizinho então é igual ao meu. Aí ele passa na rua lá longe, já os olhos, ó, igual ao meu. Quando você se torna de Jesus, você não está embriagado com o mundo, é a mesma coisa. Você passa pelos lugares, Jesus fala lá uma benção, você toma posse de benção. Jesus fala para você, olha aquilo ali, você está sempre criando dentro da tua mente um caminho de benção. Só que imagina quando você está voltado para as coisas do mundo, por onde você passa, a sua mente se volta. Então a pessoa vê o pecado já atrai ela. Ela vive fugiu a palavra agora aqui. Abrasada pelo mundo. Como assim abrasado? O coração está sempre em chamas por aquilo que a pessoa está vendo. Só que ela é atraída e ela não percebe. Então ele fala assim, não se embriaguem com o vinho, que leva ao quê? A libertinagem. Mas sejam cheios de quê? Com o Espírito. Ou seja, ele falou para você, se encha do Espírito. Eu peguei esse exemplo do carro, porque é com todo mundo, não é verdade? Eu falei com quem trocou recente, que você está percebendo agora. Os antigos perceberam isso na época, tenho certeza que sim, não é? A Daniela está com outro carro, né? Foi a mesma coisa, né? Você começa a olhar, começa a perceber. Eu mesmo achava que não, depois você troca, começa a ver. Casa também, tudo que você compra de coisa para a tua casa, daqui a pouco você olha na propaganda e fala, ó, a propaganda ali, não é? A gente tem essa tendência a olhar e perceber. E antes, pastor, antes a gente não via. Quando a Bíblia fala que os olhos de Adão e Eva se abriram, é algo desse tipo. Hoje você faz a escolha. Meus olhos vão ficar fechados para a libertinagem, para o mal, ou ela vai ficar fechado para as coisas de Deus? À medida que eu me volto para Deus, eu vou ter esse canal de bênção. À medida que eu volto para o mundo, eu vou ter ali libertinagem. Amém? Não entendo o que eu estou explicando como censurando coisas. Por isso que eu falei antes, do pecado está na gente, não no local. Amém, igreja? Aí eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente, mais para trás no caso, né? Em Mateus 25.
Mateus capítulo 25, o versículo que eu vou ler é o 29, tá bom? 25, versículo 29. Agora, o que acontece, igreja? À medida que você vai buscar Jesus, você não está aqui por acaso. No mínimo, você quer ir para o céu. Quer ou não quer? Eu quero chegar no céu também. Ô pastor, mas como é que eu faço para chegar no céu? Quer uma aguinha, dona Nereide? Quer? Pega lá, por favor. Leva lá para ela. Ela ficou constrangida. Só não vão tossir os demais para a gente ficar levando água. Estou brincando com a senhora. Tem lugar que você leva água, a pessoa já começa a tossir também. Já vai trazendo, né, irmãos? Eu brincando ali. Eu brinco com a dona Nereide. Dona Nereide é como uma avó para mim, né, dona Nereide? Ah, mãe. É uma vovó para mim. Oxi. Teu neto? É que os filhos eram devagar, demoraram o tempo. Ah lá, já está confundindo, bisnetinho. Só tem terceira geração já, legal, né, irmãos? Tem que torcer e falar, Jesus, eu quero ver a minha quarta geração, que é a geração, a última, né? É benção. Torcer de maneira correta, né, irmão? A gente fala assim de torcer, mas tem que ser de maneira correta, né? Posso ler com vocês? Pois a todo que tem, mais o que? Será dado. E terá o que? Abundância. Concorda comigo? Então ele está falando, todo que tem, mais será dado. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Ele está dizendo o quê? Mais será dado. Pastor, eu tenho santidade de Deus dentro de mim. Mais te será? Pastor, eu tenho uma bênção tão grande no casamento, mais lhe será dado. Pastor, eu tenho uma prosperidade, mais lhe será? Por que mais será dado? Porque você se enche daquilo, aquilo vai abrasar a sua alma, o seu coração, para que você receba ainda mais daquilo. Por isso que a gente tem que fugir das coisas da carne e do mundo. Amém? Só que olha o que ele fala depois, igreja. Mas ao que não tem, até o que ele será tirado. Aí você vê o crente começando às vezes a padecer na vida, sofrer. Pastor, por que está dando errado as coisas na minha vida? Porque houve aquele lado que Jesus mandou você se encher do Espírito, mas aí você não se encheu do Espírito, você se encheu do mundo, do vinho do mundo. Aquilo que você não tinha já, que não era, que precisava ter, que era o Espírito, de repente ele começa a ser o quê? Tirado. Se ele é tirado, você vai começar a se tornar fraco, uma pessoa anêmica espiritualmente. Chega um dia de vir para o culto, você fala, está dando uma preguiça de ir para o culto. Mas por que aquela preguiça? Você se tornou um crente anêmico. Aquilo que dava vigor para você, força para você, não existe mais. E aí você pensa em ler a Bíblia, já bate aquele sono, você começa a bocejar. Aí você fala, pastor, começa os olhos a encher de água. Enche mesmo o olho, o corpo rejeita, o espírito da pessoa está tão fraco que ele não consegue vencer a carne repele aquela vontade. Mas se falar na mesma hora, vamos para a festa, vamos, já, vigora. Não é que você não está gostando de algo, é que você está muito fraco. E Jesus ele já falou, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o triste tem muita gente que está sendo tirado. Pastor, eu tinha um dom, não é que você perde, porque o dom é irrevogável, mas mesmo assim você pode ter ali. Pega esse pessoal que gosta de tomar aquele chimarrão, né? Começa a esfriar a aguinha dele, já não serve mais. Você tem aquele feijãozinho quente, de repente ele começa a ficar frio. Quando ele esfria, ele vai endurecendo, não é? Cria aquela casca em cima. Tem gente que está desse jeito espiritualmente. O espírito está ali. Só que ela não sente mais a presença de Deus, ela se sente vazia. E aí ela começa a busca, aí você começa a ir para um lado, para o outro, para cá, para lá.
aí você se torna alvo fácil na mão do salteador. Porque todo mundo que está sedento acaba tomando, às vezes, quando você está no caminho errado, tomando de água que não é boa, água suja, não é verdade? Porque você está vazio. Já uma pessoa que ela está bem saciada, ela não come qualquer coisa. Você já viu quando você está com fome na rua? Outro dia eu peguei uns dias, não estava aqui, eu fui andar um pouco, e eu não tinha almoçado, não tinha jantado. Aí, de repente, eu passei no lugar e falei, vou comer alguma coisa. Nessas paradas mesmo de abastecimento. Aí eu olhei assim, tinha um salgadinho, esses de carne. Não sei nem se era quibe, mas é uma cor diferente. Não, parece um quibe, mas não é um quibe. Era uma cor de um quibe, mas é coberto com uma massa. Ele estava até rachando já. Ele já estava trincando. Eu não gosto daquilo, mas a fome me levou a fazer o quê? Ruim. Mas eu vou falar para você, quando quebrava e caiu um pedacinho, eu catava, jogava o molho em cima e comia também. Não, é verdade. O que faz isso? Fome, vazio. Eu estou vazio, não é? Mas se eu estou já satisfeito com algo, alguém me oferece aquilo, eu olho e falo, não quero isso não. Você entendeu a importância de se encher com quem? O Espírito. Você não aceita qualquer coisa mais. Mas é uma coisa interna, você nem percebe, você não precisa notar. Já vira uma reação natural da tua vida. Só que eu não posso estar vazio. Porque aquele que não tem, né, ao que não tem, no caso ali, quem tem mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem, que ele pensava ter, de repente é tirado. Um dia você se desvia. Você já não vai mais para Jesus buscar Ele. Aí você vai culpar alguém, que a gente sempre tem o lado de culpar alguém, não é verdade? Isso aí desde pequenininho. Alguém caiu alguma coisa lá, uma criança olha para o outro e fala, foi ele. Não é assim? Já aponta para o lado, tentando jogar culpa em outro. A gente é desse jeito. Mas a verdade é que o que a gente não tinha, está sendo tirado da gente. Pastor, eu não tinha a salvação, era uma sensação. De repente você já está num caminho que não vai mesmo ser salvo. Ou seja, o diabo já toma conta da tua vida, você não entende por quê. Mas é o que eu tinha, foi tirado. Mas vou falar agora em relação a milagres da sua vida, o que isso vai causar. Segundo Reis 4, não, segundo Reis capítulo 4, segundo Reis 4. Porque nós precisamos de milagre também, não precisamos? Aí eu de vez em quando estou pedindo para Deus, Deus faz um milagre, Deus me livra, me tira dessa situação, me tira de algo. É assim, não é? E a gente precisa o tempo todo, o diabo vai sempre cercar você o tempo todo. Satanás sempre vai tentar te dar rasteira, sempre vai tentar destruir você. Pastor, e o que eu faço? Eu tenho duas opções. Ou eu me encho do Espírito, ou eu me embriago com as coisas carnais. Acharam? Segundo Reis, capítulo 4. Posso ler? Diz assim, no versículo 1 em diante. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia quem? O Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar o quê? Os meus 2 filhos como escravos. O marido morreu, deixou uma dívida. E ela começa a fazer as contas com o que tinha de recurso, não vai dar para pagar. Um credor fala, eu posso comprar teus filhos. Eu posso comprar eles, eles vão ser escravos meus, e a senhora vai ter dinheiro para pagar tuas dívidas. Ô pastor, que coisa terrível, é? E ela já estava vendendo, porque ela fala para o profeta que o credor já está o quê? Já estava esperando ela. Olha lá, veio um credor. Então ela já tinha
quase que pré-negociado, amém? Ela já tinha procurado a oportunidade, a chance. Pastor, essa situação dessa mulher é muito triste. Imagina você ter que vender teus filhos. Aquele tempo era comum, né? Você vendia. O cidadão estava endividado, vendia a esposa, vendia a filha, vendia o filho. Vendia como escravo. Se você olhar na Bíblia, Levítico tem até o preço que valia lá. Não é? Alguns não valiam muita coisa, não. Você vê lá o tempo. Não, era descartável mesmo. Você vê o preço que a pessoa valia, terrível. Não é? Um valor irrisório. Ô pastor, e os filhos ia virar pagamento. Só que aí no 2 diz assim, ó. E Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem aonde? Em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem? Além de um pequeno jarro. Você vê que interessante? Qual foi a pergunta do profeta quando ele quis ajudar ela? Ele perguntou o que para ela? Você percebeu que ele não perguntou o que está faltando para você? Às vezes a gente quer saber por que a pessoa está precisando de ajuda, não é? O Emerson, vem pastor, estou na luta dentro de casa, o que você precisa, irmão? Ele não perguntou isso. Ô pastor, a gente está com a dificuldade para alimentação, o que você não tem, irmão? É o gás que você não tem? Não é desse jeito? Não tem a carne, não tem o arroz? Você vê o homem de Deus da Bíblia, ele não perguntou. Se fosse dos dias de hoje, as pessoas iam dizer que ele era materialista, que ele era insensível, esse cidadão era mau, porque ele não perguntou o que ele não tinha em casa, ele perguntou o que você tem, o que você tem em casa. Lembra daquilo que você acabou de ler? O que não tem, até o que tem. Ela não tinha nada e o filho ia ser tirado. A Bíblia se cumpre. Ô pastor, que coisa terrível, é verdade. E se você não entender isso, não mudar, não se encher de Deus, chega uma hora que você perde aquilo que você tinha. Pastor, eu lia a Bíblia, eu orava a Deus, eu clamava e tinha resposta. De repente você vai orar, você já não sente mais aquela presença gostosa de Deus. Tem gente que se arrepia, uns choram, não é? Pastor, tem que chorar? Tem... Não, mas é o jeito da pessoa sentir a presença de Deus. E aquilo anima ela, aquilo alegra o coração. É verdade ou não é? Não que a emoção gera Deus, só que Deus vai te gerar a emoção. Alguns vão chorar, não tem uns que saem pulando, correndo, rodopiando. Você critica? Não, nós não fazemos isso, não aprendemos essas coisas. Mas eles aprenderam, saem correndo e eles ficam alegres com aquilo ali. Amém? É criticar, não. É a emoção que a pessoa sente. Não precisava disso. Amém? Um dia eu fiz uma vigília lá em Santos e o pessoal começou a rolar no chão. Caía, rolava no chão. Eu parei, mandei levantar todo mundo. Falei, ué, não ia ficar ninguém de pé, irmão. Aí, daqui a pouco o pregador está rolando também lá no meio, né, irmão? Fala, já está todo mundo rolando, vamos rolar também. Não é? Não, mas é verdade, emoção contagia outras pessoas. Por isso que você vê esses crentes que às vezes fazem algumas coisas diferentes. Mas onde que eu quero chegar? De repente, aquela motivação, aquele empenho que ela tinha, não sente mais. Ela fala assim, a igreja não é mais a mesma coisa. Mas você mudou. Você apagou algo dentro de você. Amém? Você não tem mais a chama de Deus. Você está entendendo? Aquela brasa que estava na lareira apagou. Ué, a lareira não apagou, a brasa está apagada. O que a brasa precisa fazer? Sacudir as cinzas, não é assim? Há algo dentro de nós que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente está perdendo, porque a gente não está se enchendo daquilo que é o correto. E aí começa a ter a necessidade. Só que a necessidade de Deus funciona desse jeito, ó. O que é que você tem em casa? Ela diz, não tenho nada a não ser o quê? Qualquer pessoa convertida, a postura dela tem que ser essa. Ela vai resistir o mal com aquilo que ela tem. E aí eu pergunto para você, o que você tem dentro de você hoje? Ah, pastor, não tenho nada a não ser ali um desejo da carne, o pecado. Como é que Deus trabalha na minha vida?
Concorda comigo? Pastor, só tenho raiva dentro de mim, só tenho ódio dentro de mim. Deus não vai poder usar isso. Essa não é o tipo de matéria-prima que Deus ele usa. Quem usa essa daí? O diabo, não é? São ferramentas satânicas. Então o que eu preciso ter? Entenda, eu preciso ter dentro de mim algo da qual Deus possa usar na minha vida. E aí que está o grande segredo. Se você tiver algo de Deus dentro de você, se você se enche de algo de Deus, entenda, quando você pedir para Deus um milagre, Ele vai olhar para você e vai falar, ela tem uma palavra dentro dela, eu posso usar essa palavra. Deus vai falar, ela tem dentro dela uma gratidão, eu posso usar o quê? A gratidão. Mas ela tem dentro dela a ingratidão. Deus não trabalha com ingratidão. Você está conseguindo entender? Deus olha e fala, realmente eu não tenho como fazer, porque Deus não trabalha com aquilo que você poderia ter. Deus trabalha com aquilo que você tem, igreja. Então você precisa ter. Então você precisa se encher. E quem é de Deus, ele não se enche do vinho. Aquilo que ele se abastece não é a alegria do mundo para trazer alegria para ele. Ele se enche do Espírito, na presença de Deus abundante de alegria, e às vezes ele vai se divertir, como eu falei, que não é pecado, você vai fazer sempre de uma maneira boa, porque quem está cheio do Espírito não entra na libertinagem. Você está entendendo? A libertinagem é causada pelo excesso do vinho, a alegria natural de um homem. O homem natural, ele bebe e começa a fazer umas gracinhas, não é? A pessoa faz umas coisas meio desagradáveis, e todo mundo nota que a pessoa está bêbada. Uma pessoa cheia de Deus, a postura dela muda. Só que quando ela precisar, porque todo mundo nessa vida precisa, a vida para todo mundo vem a dificuldade, vem o dia bom, o dia mau, o sol que nasce sobre a minha casa, nasce sobre a casa do ímpio, só que a resposta de Deus ela é diferente. Você está entendendo? Na tua vida, quando você invocar Jesus, Jesus, eu preciso da cura, Ele vai querer olhar para dentro de você. O que você tem dentro de você? Não tenho nada, pastor. Casa caiu. O que não tem, até o que tem será? Eu sou vomitado. Eu preciso ter dentro de mim. Pastor, eu vou ter o quê? No caso ali, ela tinha um jarro de azeite. O azeite no passado servia para acender, para manter chama de fogo, servia para aquecimento da casa, servia como remédio, servia como consagração. O azeite era uma das coisas mais usadas para a época, amém? Então era das coisas mais caras que existiam. E aí o que ela faz? 3. Opa, chegou. Então Eliseu lhe disse, vá pedir emprestadas vasilhas o quê? Vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em tua casa com os teus filhos. Olha o que ele diz. Feche o quê? A porta. E derrama aquele azeite. Qual azeite que é? O que você tem. Aí eu pergunto para você, você tem se enchido de espírito ou não? Ah, pastor, ela é uma pessoa muito alegre, mas só toma pancada da vida. Você não acha que por que ela vive assim? Pessoas alegres apanham tanto da vida, porque a alegria que ela tem não é a de Deus. Ela está embriagada com o quê? Com vinho. Ela está cheia de vinho. Pastor, ela é cheia de vinho todo santo dia, um dia ela vai ter cirrose, não é? Um dia ela vai ter algum tipo ali de problema hemorrágico. Um dia essa pessoa ela pode ali... Eu não entendo muito essas coisas não, mas que tem de gente que tem problemas causados por isso. Não é verdade? Porque se embriagou com vinho. Mas e pelo Espírito? Você vai ter aquilo que Deus ele promete, a plenitude dele. E aí ele continua dizendo... Separe, né, vai enchendo, separe de lado as vasilhas, né, que foi enchendo. Continua, 5. E ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Porém, ele respondeu o quê?
Já se acabaram, então o azeite acabou. Aquele que tem, mais lhe será dado. O que não tem, o que tem será tirado. Quando você não tem, acaba. Pastor, e o que isso quer dizer para nós? Tem gente que ele vem para Jesus, ele já vem cheio de tanta coisa. Essa pessoa que ela passa a vida toda se enchendo da alegria carnal, é uma alegria que ela acaba rápido. Ela chega dentro da igreja, ela está querendo animação também dentro da igreja. Só que a igreja não é para animação. A igreja é igual um hospital. Você está entendendo? O culto da igreja você não tem que gostar. Se você gostar muito, tem alguma coisa errada. Você precisa ir na igreja para ser meio que espremido por Deus. Não por pastor, não, por Deus. Então a palavra ela precisa te incomodar. Se eu venho, olho para a palavra, é muito bom, tal, mas eu não me causa nada, está confortável, eu gosto só daquilo ali, não gosto pelo motivo correto, porque aquilo está me tratando, tem algo errado. Você está entendendo? Aquilo ali só vai ocupar espaço inutilmente. Ô pastor, então o que eu tenho que sentir? Você tem que sentir incomodado. E os melhores tempos das nossas vidas é quando a gente vai na casa de Deus realmente e a palavra incomoda a gente. Você sai de lá com desespero, né? Você fala, meu Deus do céu, e agora minha vida, né? Você não consegue nem pensar nada. Essa é a fase boa. Quando você entra, as coisas estão confortáveis demais para a gente, irmão, aquilo é preocupante. Porque um culto ele tem que agradar somente a quem? Você não vai entender errado o que eu vou falar agora, mas Deus se agrada quando a gente realmente está de uma maneira pura para Ele. Ele falou para Davi que Davi tinha o coração segundo o coração dele. O coração de Davi era um coração flexível. Coração flexível, imaginar, seria aquele coração que você faz o que quer com ele, não é? Não está mais enrijecido, já está ali, manuseado por Deus. Tem gente que não, se aperta um pouquinho, já começa a reclamar, não é? A ovelha vira bode, já começa a berrar, da cabeçada. Não é isso? Está errado. Então o que agrada a Deus é um coração contrito, quebrantado e contrito. Como é que eu sei se eu tenho? Qual que é a reação minha às coisas de Deus? Pastor, quebrou ali. Mas você está feliz porque agora você está do jeito que Deus queria. Amém? E Deus ele fala que ele ia quebrar o coração de pedra, ia destruir a nossa carne. Não é isso que ele fala? Que você ia ser levado à olaria, que você ia ser levado ao Getsemane para ser espremido igual azeite. Ninguém quer ser espremido. Mas é o que agrada a Deus. Pastor, então eu preciso do quê? Eu preciso disso. Quando eu tenho isso, isso é benéfico. Você está entendendo? Então eu preciso dessas coisas. Só que a forma que eu me apresento vazio, Deus pode me encher. Porque eu tenho espaço dentro da minha vida para Deus encher. Tem gente que está cheio demais. Vamos buscar Jesus agora, não dá, tem compromisso, tem não sei o quê. Ela vai ouvir Deus, ela já começa a pensar nas coisas do mundo. Olha, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa, Ela está cheia, ela não tem espaço para Deus. Você vai na presença de Deus, vai vazio para se encher. Uma esponja, você aperta ela, você coloca na água, ela absorve. Se ela está cheia, você levanta ela, o que acontece? Pinga, não é assim? Começa a escorrer, ela sai pingando. Então o que a gente precisa se tornar? Como uma esponja na presença de Deus. Amém? Que Ele olha para nós e nós temos ali espaço. Aquele que não tem espaço, não tem o que Deus colocar, vai ser tirado. Porque ele não tem. Consegue entender? E eu só vou ter dentro de mim alguma coisa de Deus se eu me apresentar para Deus vazio. Aí ele diz assim, e então o azeite acabou. O milagre dessa mulher dependeu daquilo que ela tinha e não daquilo que ela não tinha. O milagre que você precisa na sua vida vai depender daquilo que você tem, não é daquilo que você não tem.
Ah, se eu tivesse tal coisa, se o meu salário fosse alto, pastor, eu daria oferta. Um falou para mim outro dia, pastor, se eu tivesse ganhando bem, eu faria isso. Não faria. Amém? Se ganhando pouco não faz, como é que vai fazer quando ganhar muito? Aí você vai ficar mais ainda. É verdade ou não é? Tudo na vida acentua. A pessoa é meio metidinha, não tendo nada. Ih, irmão, dá dinheiro para ela, você vai ver, ninguém aguenta mais a pessoa, não é? Aquilo vai crescer, expande. Se a pessoa é simples, não tendo nada, a simplicidade dela vai transbordar. É verdade ou não é? Porque é o que ela tem dentro dela. É desse jeito. Só que a gente não entende isso, a gente começa a fazer conta do que a gente não tem. Quando Jesus fez o milagre do pão, tinha 5 pães e 2? Suficiente. Jesus alimenta 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças. Não foi isso que ele fez? 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Com 5 pães e 2 peixinhos. Para Jesus não importa o quanto, mas ele consegue mudar. Então agora, se eu não tiver, se eu me enchi das coisas do mundo, quando Deus olha para mim, ele me encontra vazio. Eu não vou ter de Deus o que eu quero. E aí o último versículo para acabar aqui, para terminarmos mesmo, Efésios 3, 19. Já estou terminando, tá bom? Se eu me apresentar como uma esponja, eu vou ter milagres, como a gente acabou de ver. O milagre depende do que mesmo, igreja? O milagre que você precisa depende do quê? Do que você? Não do que você não tem. Se eu tivesse tempo. Não ia mudar, você tem que ter o teu tempo para Deus. Se você não tiver para Deus, você não vai ter tempo para nada. A gente vai perder tempo. Então é o que você tem. Acharam? E conhecerão esse amor. Que amor é esse? O de Deus. Que faz o quê? Todo entendimento. Para que sejam o quê? Para que elas sejam cheios do quê? Plenitude de Deus. Ou seja, se eu me encher do Espírito, se eu me encher das coisas de Deus, se eu buscar, aquela multiplicação vai acontecer dentro de mim, do que eu tenho. Amém? Ele vai vir e ele vai transbordar de uma forma o Espírito de Deus, tá bom, igreja? De maneira que eu venha a ser cheio do quê? Plenitude de Deus. Eu vou ser pleno. Pleno em quê? Em Deus. Mas como é que eu vou ser pleno de Deus se eu já estou cheio do vinho? Se eu já estou transbordando o vinho? Efésios 5:18. Volta lá para terminarmos. Não se embriague com o quê? Onde... ou que tenha, né, que leva o quê? Mas sejam cheios com o 19. Falando uns aos outros com o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando a quem? Ao Senhor de coração. Só que só vai acontecer isso se eu não me permitir ser embriagado pelo vinho do mundo. Aí eu poderia passar horas aqui falando de Daniel. Daniel chega, ele vê aquela mesa cheia de vinhos, coisas que o rei consagrava aos ídolos dele. O Daniel fala assim: eu não quero me contaminar com isso. Puxa, pastor, Daniel podia aproveitar ali e fazer a festa. Daniel sabia que tudo que o mundo oferece tem um perigo muito grande. Então ele procurou abster-se o máximo que ele pudesse, para que ele pudesse receber cada vez mais de quem? Seja uma esponja do Espírito Santo de Deus. Absorva o que você puder de Deus. Pastor, se eu não fizer isso, eu vou perder até o que eu não tenho já. Amém? O dia que eu precisar do milagre, eu vou precisar do que mesmo? Do que eu tenho comigo, não do que eu não tenho. Deus vai fazer porque eu não tenho. Se eu não tiver o cenário de milagre, você precisa de ter algo para que Deus possa fazer o milagre. Amém? Isso é fato. E se eu não fizer isso, eu vou para a libertinagem. Mas eu preciso da plenitude de Deus. Amém? Quando você está pleno, você está sempre
falando uns com os outros, com o quê? Hinos, cânticos espirituais. Não é que você vai sair cantando em línguas por aí, não. Mas a pessoa está brava, você glória a Deus. Você está louvando a Deus, não está? Agora tem gente que é bravo sozinho, sai da igreja. Você viu a mensagem? Não sei o que lá, você é mais santo que não sei quem. Ele começa. Por que estão brigando? Porque estão vazios. O que não tem será tirado. A palavra recebeu, já veio aquela ave que a Bíblia diz lá na semente, já comeu o que tinha, e a pessoa já sai revoltada. Precisamos ser cheios de Deus. Amém? Vamos orar então? Coloque-se de pé. Amém? O casal vai vir aqui para cantar com a gente. Uma benção aí, o seu Cleiton aí. E o bom é que o casal se dão bem juntos também, né? Interage bem. Não é só aqui na igreja não, né? Não. Tá vendo? Quem manda em casa? Sim, senhora. Tá certo. Amém, irmãos? Feche os olhinhos, eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, antes de você falar qualquer coisa para Jesus, fala para Ele: Jesus, eu quero me apresentar vazio. Fala para Ele: eu quero tirar de mim toda manha da carne, toda impureza, tudo aquilo que vai ocupando o espaço que pertence ao Senhor na minha vida. Talvez, se falando com Jesus agora, venha a lembrança de coisas que a gente se embriaga do vinho. Às vezes nós estamos com tanta inclinação para algo que não seja bom. E você percebe que você está sendo levado ao mundo de novo. Você percebe que a tua carne está ficando mais forte. Você está tendo cada vez menos tempo para Jesus. Você já passa por pessoas precisando, você já ignora. Você já não sente mais no coração aquela sensação de cobrança, porque o teu próximo não está bem. Quando a gente chega a isso, alguma coisa está complicada dentro de nós. Fala para Jesus agora: Jesus, me enche com o teu Espírito, Jesus. Fala para Ele: transborda em mim com o teu Espírito, Pai, para que eu possa ser cheio do Senhor. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Riana la mama macherere kovare cantari da la maturi da la mama mahala. Aleluia, 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 aleluia. Tu de se derramar, de dizer para Ele: Deus, eu quero, eu preciso do Espírito Santo. Oh, aleluia, Senhor. Xalamanore na lamatere. Se você está aqui é porque Deus te trouxe, igreja. Se você está aqui é porque o Espírito Santo, Ele quer te encher. Dá liberdade a Ele. Deus insiste conosco. O Senhor está insistindo nas nossas vidas, dizendo para você: seja cheio, aleluia. Isso, vai amando, 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 amando o Criador. Isso é momento de incendiar-se no Senhor. Batiza, Deus, vai batizando agora. Dá liberdade a Ele. Vai dizendo a Ele: eu quero, Senhor, eu quero ser cheio. Isso, você já sentiu Ele. Dá liberdade, diga para Ele: Deus, eu quero sentir, eu quero mais da tua presença. Santo, 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 aleluia. Recanta
Esse é o momento com o Pai. É quando você não tem o que falar para Ele e de repente a sua alma ela começa a orar. E ali começa a sair as verdadeiras palavras, aquelas que o Senhor Ele espera de você. É aquela hora que não tem mais manipulação da nossa parte. É aquela hora que já não nos defendemos mais, mas nos entregamos a Ele. Oh, Xalamadorida Lama. Isso, mulher de Deus. O Senhor vai usar o milagre que você tem em casa. Ele vai usar o azeite que você está se enchendo nessa manhã. A hora que você clamar e dizer: Deus, eu preciso, Ele vai olhar para você, Ele vai perceber esse azeite em você. Ele vai notar que o seu coração está totalmente na presença dEle. Ele vai perceber que teu coração está derramado para Jesus. Deus, Ele não tem dificuldade, não existe milagrão, milagrinho. Para Deus, milagre é milagre, Ele está pronto a fazer. Quantas vezes você orou, quantas vezes você pediu força para Deus, Ele estava ali. Quantas vezes você dizia para Ele: Deus, eu não tenho aonde, eu não tenho a quem recorrer. Ele estava ali, Ele continua ali. Mas às vezes vamos nos enchendo do mundo. E o mundo começa a gritar dentro de nós, começa a pedir espaço. Nós vamos cedendo os espaços para Ele. Quando nós olhamos para nós, estamos ali arrotando as coisas do mundo. Aleluia. Canto, cantorina la madre. É você que Ele está buscando agora. Ele está dizendo: vem comigo, adore Ele. O Senhor quer ouvir tua voz nessa manhã. Se Ele não ouvir tua voz, se você se calar, um dia Jesus falou: as pedras clamarão. Não deixa as pedras clamarem no seu lugar, não. Vai amando a Ele, adorando. Deixa Ele te incendiar. Aleluia. Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais para você. Glória, adorina la maturi. Shalamadorina la mahala. Liberdade na presença dEle. Diz: aonde é o Espírito, a liberdade de Deus. Se mostra a ela, Jesus. Levante bem altas as mãos e diga para Ele: as minhas mãos eu quero levantar, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar. Cadê a voz da igreja em louvor? E em louvor te adorar. meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus.